A paz de Deus aos irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, hoje é um vídeo que eu vou discutir mais sobre o détaché. Primeiramente, vamos falar um pouco da diferença entre golpes de arco e arcada. Lembram, irmãos, quando passou do inário 4 para o inário 5, o que mudou foi as arcadas, não é? Não veio os golpes de arco. Quando a gente pede, eu quero as arcadas do golpe, as arcadas do concerto de Mendelssohn, do Menuhin tocando, a gente pede as arcadas, né? E os golpes de arco? Os golpes de arco a gente vai ter que pegar escutando, é mais difícil, vendo vídeo ou através do professor. Não é assim? Então, as arcadas é o conjunto. Golpes de arco é as consoantes, é aquilo que a gente falou no vídeo passado, tá certo? Bom, o nome dos golpes de arco, eles têm a ver com a maneira que faz o golpe de arco. Então, eles têm uma plasticidade sonora. Por exemplo, coller é colado, détaché é destacado, fouetté arremessado, jeté jogado. Então esses nomes são franceses, tá? Lembra, a gente falou sobre Lucien Capet, tá? Então esses nomes se estabeleceu na França, os nomes dos golpes de arco. Bom, existem muitas classificações de golpes de arco. Por exemplo, os golpes de arco, a gente pode falar que ele é liso, flexionado ou interrompido, tá? A gente pode dizer também, pegando uma parte da física que chama cinética, a gente pode chamar de cíclico ou acíclico, tá? Se eu toco dessa maneira, é cíclico. Se eu toco, é acíclico. Se eu toco, também é acíclico, porque aqui eu estou saindo da corda, tem uma fase fora da corda, tá certo? Bom, a gente também pode classificar os golpes de arco como na corda ou fora da corda, só que aqui tem um problema. A gente pode estar tocando o sautier, pode estar parecendo que sai da corda, mas não está saindo da corda, tá bom? Tá? Então, temos esse problema quando classificamos de na corda ou fora da corda. Bom, o melhor seria classificar pelo uso, tá? Pela maneira que se usa, pela maneira que se faz o golpe de arco. Então, nós temos os golpes de arco fundamentais e os derivados, tá? Bom, Carl Flesch, ele foi o primeiro a escrever sobre a produção sonora. Então ele começou a dizer, mais pressão combinado com mais arco, eu vou ter mais som, tá? Mais produção sonora. Se eu toco perto do cavalete, eu tenho mais som. Se eu tenho menos pressão, menos velocidade de arco, eu tenho menos som. Tá certo? Bom, ele foi o primeiro a dizer dessa maneira. E de que maneira que a gente produz o som? Com essa rotação do braço, tá bom? Isso aqui tem um nome para isso, tá? Aqui a gente chama de pressão medial, tá? Para fora, aí seria a rotação externa. E isso é feita por dois ossos. Então aqui no antebraço a gente tem o rádio e a ulna, tem esses dois ossos. Então esses dois ossos é responsável por essa rotação. E o antebraço, quem é responsável é a articulação do cotovelo, tá? Bom, a maneira melhor de se classificar, que eu acho, é a maneira que Max Rostal classificava. O meu professor, quando eu tinha 14 anos, eu fui lá na Avenida Angélica estudar com um grande professor já falecido chamado Alberto Jafé,
E quando eu cheguei, ele tinha sido aluno do Max Rostal. E lembrando, Max Rostal foi aluno do Carl Flesch. Tá? Então, essa maneira de classificar é 4 golpes fundamentais e seus derivados. Então, eu tenho o détaché com 4 golpes derivados. Nós temos o martelé com 4 golpes derivados dele. Temos o spiccato com 4 golpes derivados, e aí eu tenho o sautier com apenas 2 golpes. Todos esses golpes é a consoante. Nós temos as vogais? Temos. Nós temos, por exemplo, nós temos o legato, nós temos o portato, mas da maneira que é o nosso alfabeto, as vogais está em muito menor número do que consoantes, tá certo? Da mesma maneira, vamos falar sobre as consoantes, primeiramente, e hoje especialmente sobre o détaché. O détaché, ele é consoante, mas ele tem um pé na vogal, tá? Por quê? Quando ele foi batizado, ele era mais consoante. Por exemplo, se a gente pega um arco barroco, um arco de transição entre o barroco, ele é interrompido na hora que você toca. Se você quer ter essa sensação do arco barroco, é só pegar mais aqui, ó, mais no meio do arco e tentar tocar um arco liso. Você não consegue. Tá? Ele fica mais flexionado, tá bom? Bom, depois eu tive meu professor da Unesp, o grande Ayrton Pinto, que eu comentei no vídeo passado, acho que no outro vídeo, né? E ele dizia, ele gostava muito de falar de física, tá? Muito, ele comentava muito com a gente. Ele dizia que a definição mais atualizada de uma linha reta é que ela é um segmento de uma imensa curva, tá? Vamos pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque do détaché surgem os outros golpes de arco. Então nós vamos provar isso, tá? Bom, se uma linha reta vem de uma curva, a gente pode dizer que o détaché é um movimento arredondado em todos os sentidos, tá? Assim, a ancestralidade do détaché acaba sendo interessante, porque se ele é um segmento de reta que vem de uma curva, o détaché tem uma ligação direta com o legato e os demais golpes de arco, tá certo? Bom, o détaché, ele vem de uma reação natural do braço, tá? Se a gente, por exemplo, por que natural? Se a gente vai no zoológico, a gente vai ver os macaquinhos se coçando dessa maneira, tá? Então isso aqui é uma reação natural do braço, tá certo? Bom, mas claro que o détaché a gente vai tocar o mais ligado possível, tá? Inclusive a gente fez exercício para isso, tá? Bom, o que acontece com a corda no détaché? Quando eu faço o arco para baixo, a corda gira dessa maneira. Quando eu vou mudar a arcada, a direção do arco, a corda para e começa a girar ao contrário, para eu fazer a arcada para cima. Então, quando faz isso para girar ao contrário, eu tenho uma perturbação física, tá? Bom, o détaché é o golpe de arco fundamental. Ela é a matriz, tá? Eu posso dizer que o détaché é liso, tá? Posso dizer que ele é na corda e posso dizer que ele é cíclico também, tá? Que ele é feito na região do cotovelo. Claro, tem exceções, tá? Por exemplo, ele pode ser feito na ponta. Então aqui, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Carl Flesch, ele estudou 10 anos naquela escola franco-belga, em Paris. Mas depois ele teve contato com Auer. Então ele percebeu que fazer um pouco acima do meio é muito mais fácil, é muito melhor de fazer o détaché. Dá para fazer na ponta? Dá, mas aqui foge da gravidade, tá?
Os franco-belgas, eles faziam mais no meio, só que eles faziam com pouco arco, menos amplitude, tá? Por quê? Porque se você fizer com muito arco, acaba saindo da corda, tá? É muito fácil o arco pular aí no meio do arco, tá? Bom, agora vamos falar do aspecto, da parte mais técnica, tá? O détaché, ele tem 3 características, tá? E essas 3 características que seria ponto de contato, pressão ou peso e velocidade. Se eu tenho essas 3 características constantes, eu tenho détaché, tá bom? Então, mesmo ponto de contato, mesma velocidade e a mesma pressão, tá? Ele é naturalmente destacado, eu não preciso acentuar, nem mexer pulso, nada, tá? Pode ser feito em qualquer região do arco, como a gente falou, e pode ser feito em qualquer quantidade de arco, tá? Se a gente faz um arco grande, a gente também tem um détaché. Mas aqui a gente já vai para um derivado do détaché, que é o grand détaché, o arco grande, tá bom? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo e a gente vai explicar as diferenças de détaché também, segundo os pedagogos também, tá? Eu acho muito interessante e gostaria de falar sobre isso, se os irmãos permitirem, tá bom? Então, por hoje é só, fiquem com Deus, Deus que abençoe, a paz de Deus a todos.